Preparado para receber a palavra? Eu quero compartilhar algo com você nesse domingo, bem objetivo. E o tema dessa mensagem é 3 pessoas que eu preciso amar. Como bom pastor metodista, eu quero pedir para você, repita assim comigo. Existem 3 pessoas que eu preciso amar. Agora fala para quem está do seu lado direito. Existem 3 pessoas que eu preciso amar. E eu já vou adiantar, fala para ela. Uma das 3 é você. Aí dá uma piscadinha gospel para ela e fala, vamos junto. Amém? Vocês acompanharam recentemente o que aconteceu lá em Kansas, na Universidade de Asbury, aquele culto ininterrupto, muitos chamando de avivamento, algo poderoso que aconteceu ali por dias e dias, por semanas. Essa é uma universidade metodista. Olha só que chique, né? Os metodistas estão sempre na vanguarda, aleluia. Mas os da Light também, viu? Fica tranquilo. E eu acompanhei muito, às vezes eu estava lá no meu tempo com Deus, eu estava fazendo alguma coisa e tinha sempre um canal no YouTube que estava transmitindo, e eu deixava muito ali rolando para entender, para receber, e gente, era muito poderoso. Eu não sei se você teve o privilégio de acompanhar, mas eu tive o privilégio de acompanhar. Cara, é muita presença de Deus ali. Não estou preocupado se é avivamento, se não é avivamento, se é um culto ininterrupto, se não é. Eu sei que o tempo que foi, pessoas foram alcançadas pelo poder de Deus. Sim, sabe, muito arrependimento, muita transformação de vida, muita confissão de Jesus. E aí eu fui falar assim, mas como é que começou isso? O que deu start a isso? E aí eu fui assistir o sermão que deu início àquele culto ininterrupto. E o tema do sermão, traduzindo para o português, era alguma coisa mais ou menos assim, tornando o amor em ação. Não era sobre avivamento, não era sobre batismo com o Espírito Santo, mas era uma palavra simples. Se você for ver, assistir, tem até legendado em português, você vai ver que é uma palavra assim, muito profunda teologicamente, mas muito simples, tornando o amor em ação. E eu estava orando, Senhor, como é que uma palavra dessa consegue promover algo tão grandioso que toca os 4 cantos do mundo? Como é que isso é possível? E o Espírito Santo ministrando no meu coração, porque o amor é o fundamento de tudo aquilo que eu quero fazer na terra. Diga assim, o amor é o fundamento de tudo que Deus faz na terra. O amor é o fundamento de tudo que Deus faz na sua vida. Nós podemos pregar sobre muitas coisas, mas se nós não pregarmos e não estabelecermos o fundamento da nossa fé, que é o amor, nós corremos o risco de não conseguir terminar a jornada. Porque o amor é o que nos torna capazes de ir até o fim. Jesus no Getsemane, ele teve que tomar uma decisão, e ele fez a seguinte oração, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. O amor de Jesus em cumprir a vontade do Pai, o amor de Jesus em servir ao Pai, fez com que ele fosse até o fim. Sem amor, nós temos a tendência de parar no meio do caminho. Sem amor, nós não conseguimos vencer os desafios que nos são propostos. Sem amor, nós não conseguimos avançar tanto quanto nós gostaríamos. Na força do nosso braço, nós chegamos num certo limite, mas pelo amor nós transpomos esses limites. Nós avançamos além daquilo que nós achávamos que não conseguiríamos. E eu quero refletir com você, porque eu fico pensando como pastor que tem muitos cristãos que ainda não entendem o que é o amor. E às vezes estão envolvidos em tantas coisas, em tantas áreas, não só na igreja, mas na família, no trabalho, nos estudos. E não fazem isso fundamentados no amor. Deixa eu te dizer algo, o amor não é algo que eu vivo só dentro das 4 paredes da igreja. O amor é o que eu vivo em todas as áreas da minha vida. Se você quer ter uma família feliz, você precisa amar e estar com a tua família. Se você quer ser bem-sucedido no seu trabalho, você tem que amar o que você faz. Se você quer ser bem-sucedido na sua vida acadêmica, você tem que amar o que você faz. E aí eu fico pensando, porque tem algumas pessoas que não fazem por amor, que não se envolvem por amor, mas fazem isso apenas por uma satisfação pessoal. Apenas para encher ou inflar o ego. Pessoas que
se envolvem das mais diversas áreas, mas não porque amam, mas porque elas querem mostrar para outras pessoas que elas podem, que elas são capazes. Outras pessoas talvez se envolvem na igreja, nos ministérios, se envolvem com tantas áreas da vida, só porque alguém o impôs. Quantos talvez aqui não colocam para os seus filhos, para que eles tenham que fazer tal faculdade, seguir tal carreira, e o filho não ama aquilo, mas está fazendo porque tem uma imposição externa. E aí a gente às vezes encontra tantos jovens tristes, deprimidos, aí você vai ver por quê. É porque eu não sei se é isso que eu quero. Mas por que você está envolvido? Porque eu quero agradar os meus pais, ou eu quero agradar tal pessoa. Você precisa honrar, entenda, os seus pais. E você, pai, não é que você não pode dizer para o seu filho qual caminho seguir. Abra o coração com ele, mostre para ele por que você quer daquilo, mas ouça o que ele tem a dizer também. Porque nós precisamos aprender que na nossa vida nós não podemos fazer por satisfação pessoal apenas, não podemos fazer por imposição externa, ou para mostrar ou impressionar alguém, ou por religiosidade, por exemplo. Quantas às vezes na igreja servem por simplesmente servir? Por que você cuida das crianças? E o Kids de vocês é lindo. Eu fui lá ver, o Benjamin está lá com a Bela. Gente, que lindo. Louvor, um prédio maravilhoso. Vocês estão de parabéns. Mas a pergunta é... Estou fazendo isso de forma bem retórica, tá? Não estou acusando ninguém, mas... Por que você serve no Kids? Não sei. Aí sim. Faço por um chamado, por amor. Mas talvez a pessoa assim, não sei, é porque... Não sei, nunca pensei nisso. Por que você ministra louvor? Não sei, porque a minha voz é bonita. Pode ser, mas você tem que fazer porque você ama. Porque queima algo dentro de você. Você tem que fazer não por religiosidade, você não tem que fazer por movimento. As pessoas às vezes vão por movimentos. Nós não podemos seguir por movimentos, sabe? Por isso que a Bíblia fala que todo vento de doutrina a gente não seria levado. O amor nos impede de ser levado para o lado direito ou esquerdo por todo vento de doutrina. O amor nos coloca no prumo, o amor nos coloca no lugar certo, seguindo a direção certa. Então nós precisamos viver diante dessa convicção. Eu preciso fazer o que eu faço em qualquer área da minha vida por amor. Nós não podemos fazer nada, principalmente para Jesus, mas nada na nossa vida, sem entender esse firme fundamento da nossa fé, que é o amor. Nós precisamos entender o que é o amor. Fala para quem está do seu lado, entenda o que é o amor. Como igreja, nós temos uma preocupação muito grande. Nós não queremos que ninguém na nossa igreja faça as coisas sem entender o que elas estão fazendo. Tudo nós queremos deixar muito bem claro, muito bem explicado, por que nós estamos seguindo aquele caminho, por que nós estamos seguindo essa direção. Nós estamos trabalhando, como a gente falou, nesse projeto chamado Renovada Global, e nós ficamos antes de começar os projetos propriamente dito, nós ficamos de 4 a 5 meses, toda semana, todo domingo, toda semana nas células, explicando, falando, tirando dúvidas, falando assim, olha, você pode servir nessa área. Nós formamos agora, sábado passado, 141 capelões para poder servir nos hospitais perto da igreja, e nós explicamos, você pode servir nessa área, você pode se envolver nessa área. Nós saímos para fazer reunião com diretores de escolas perto da igreja, para explicar qual era o projeto, nos colocar à disposição para servir as igrejas ali da comunidade, mas tudo isso explicando para a igreja e dizendo assim, olha, nós não vamos conseguir fazer nada sem que você entenda o que nós estamos fazendo. E na igreja nós precisamos entender o que é o amor, porque às vezes a gente fala sobre amor, explica sobre amor, a gente prega sobre amor, mas parece que muitas vezes não cai no coração da igreja o que é viver o ministério por amor, o que é viver e servir a família, a minha vida profissional por amor. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo que nós vivemos hoje, a nossa história, ela foi estabelecida no dia em que Cristo morreu na cruz do Calvário para a salvação da nossa vida, para perdão dos nossos pecados. Aquilo foi uma atitude de amor que definiu a nossa vida hoje, que nos reconciliou com Deus. E eu quero
Nessa introdução, ainda vou falar sobre as 3 pessoas que você precisa amar, mas eu estou só estabelecendo alguns fundamentos. Mas eu quero dizer que amor, o que é o amor então, pastor? Já que eu entendi que eu preciso fazer por amor, que eu não posso fazer por imposição, por religiosidade, por alegrar outras pessoas, mas o que é o amor? Primeiro de tudo, amor é uma decisão. Amor não é um sentimento. A gente fala muito isso sobre perdão, sim ou não? Perdão não é um sentimento, perdão é uma... Só que o amor também. O amor é uma decisão. Porque Deus amou o mundo, decidiu, amou. Quando nós falamos de sentimento, geralmente nós falamos de algo platônico, teórico. Eu pelo menos penso dessa forma. Agora, quando nós falamos amor por decisão, nós falamos de um amor que age, de um amor que se move. Quando você fala que o amor é um sentimento, ele fica meio que no campo da teoria, aquela questão meio platônica, aquela questão meio distante. Agora, quando eu entendo amor é uma decisão, então eu decido me mover em direção àquilo que eu amo, em direção àquilo que eu estabeleci como algo que faz sentido para a minha vida. Quando eu conheci a minha esposa, e eu lembro que eu conheci a minha esposa na célula, por isso que eu digo para você, vá à célula. Você que é solteiro, cadê os solteiros aqui? Levante a mão. Está com medo? Não é pecado ser solteiro. Mas eu digo para você, vá à célula. Eu conheci a Adriana, eu tinha 18 anos de idade. Me lembro até hoje, eu tinha acabado de voltar da praia, naquela época eu surfava todo final de semana, e ainda estava com o cabelo tudo sujo de areia, porque a gente não tinha casa para ficar, então a gente saía do mar e ia direto para a célula. E aí, com aquele cabelo tudo bagunçado, e de repente entrou uma princesa. Parecia câmera lenta, eu falei assim, uau! Decidi amá-la. Decidi amá-la. E aí eu decidi me aproximar dela. Eu decidi me tornar amigo dela. Eu decidi convidá-la para almoçar, porque ela trabalhava perto da igreja, e eu trabalhava na igreja naquela época já. E aí eu decidi me comportar melhor, aí eu comecei a me vestir melhor. Porque o amor, quando você decide, você se move em direção àquilo, está entendendo? Até que um dia eu estava sentado na escada da igreja, e a Adriana estava ali sentada junto comigo, o apóstolo Joel passou, aí ele olhou, parou, nunca vou me esquecer disso, falou assim, filha, eu sei que vocês são só amigos, mas desde que vocês se tornaram amigos, esse menino está tão bem, está tão melhor, ele está se vestindo melhor, ele está mais educado, está mais crente, porque o amor, na decisão, ele transforma. Agora o sentimento, você fica lá escrevendo cartas, Diário, meu querido Diário, hoje ele foi na igreja com aquela roupa. Só isso. Então diga assim comigo, amor é uma decisão. Então você pode olhar para alguém e decidir amar essa pessoa. Você decide amar. Você fala, eu posso vencer as barreiras, eu posso transpor os desafios e amar essa pessoa. Segundo, o amor é admiração. Quando você ama, você admira. Às vezes eu estou lá em casa e a Adriana está lá fazendo alguma coisa, eu fico parado assim. Ela fala, o que foi? Eu falo, estou te admirando. O Benjamin, a mesma coisa, a Bela. Ela falou, papai, ele falou, papai, o que você está fazendo? Eu falei, filho, eu estou te admirando. Seus olhos são lindos, você é tão criativo. Ele fica todo sem graça, porque amor é a admiração. Eu admiro os seus pastores, por tudo que eles fazem, por tudo que eles vivem, pelo coração de servo. Eu admiro, eu acompanho. A minha liderança, os meus pastores, eu admiro. Eu vejo como eles se comportam diante das situações, como eles lidam com os desafios, porque quando você ama, você admira, e quando você admira, você se inspira. A admiração faz você perceber coisas que podem acrescentar demais na sua vida. Quando você ama e admira, você começa a prestar atenção em detalhes que você pode usar na sua vida e mudar e transformar a sua história. Terceiro, amor é relacionamento. Não adianta você falar que ama se você não passa tempo com essa pessoa. Não adianta você falar que ama se você não investe tempo para estar ao lado dela. Amor
é intimidade, é ser confidente, é compartilhar, claro, cada um no seu nível. Tem coisas que eu compartilho com a minha esposa que eu não compartilho com outras pessoas. Tem coisas que eu compartilho com o meu pastor que eu não compartilho com mais ninguém. Tem coisas que eu compartilho com os meus amigos que eu não compartilho com qualquer... Você entende? O amor faz gerar intimidade. O amor é transparência. Olha para mim aqui. Amor é transparência. Você que é casado, levante a sua mão. Você precisa ser transparente com seu cônjuge. Transparente. Começa com coisas simples. Tem uma conta conjunta, onde um sabe o que o outro está fazendo com o dinheiro que vocês têm. Simples assim. É o princípio. É o fundamento. Lá em Gênesis, quando a Bíblia fala, deixa o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua esposa, os dois serão uma só carne. Isso é também na vida financeira. Quantos atendimentos eu já fiz de que o marido está uma fera com a esposa porque ela tinha um cartão de crédito paralelo. Roxinho. E tacando e gastar em sapato, e roupa, e vestido, e cílios, e não sei o quê. Teve um dia que entrou na minha sala bravo. Eu acabo com ela hoje. Eu descobri que ela está devendo não sei quantos mil num cartão de crédito que eu nem sabia que existia. E o pior, ela já fez não sei quantos empréstimos para pagar o cartão e embolou tudo. A gente ri porque não é com a nossa esposa, né? Mas transparência nesses mínimos detalhes. Até na vida financeira. Transparência no que está passando no trabalho, no que está vivendo na igreja, no ministério, no relacionamento. Seja transparente. Você que não é casado, seja transparente com seus pais. Ah, você não conhece o meu pai? Não conheço, mas se você se aproximar dele, eu tenho certeza que barreiras serão quebradas e ele tem muito a te ajudar. Muito te ajudar. Então diga, amor é transparência. Deixa eu correr. Amor é entrega. Amor é entrega, é sacrifício. O amor de Cristo por nós foi sacrificial. Ele não simplesmente disse assim, eu amo vocês, mundo. Eu sou Jesus que te ama. Não, Ele amou, mas Ele disse, Senhor, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. Ele se entregou. Deus deu o que Ele tinha de melhor, o seu único filho, para mostrar o quanto Ele nos amava. Amor, querido, é entrega. Amor é você se doar. Amor é você presentear. Amém? A tua esposa não aguenta mais falar que você a ama e não dá uma joia para ela, ou uma semi-joia, uma biju. Mas dá alguma coisa. Dá alguma coisa. Leva pelo menos para comer um hot dog ali no Guanabara, ali na frente do parque ali. Eu conheço Belo Horizonte como ninguém. Leva ela para dar uma volta na Pampulha, para assistir um jogo do Galo. Não, brincadeira, isso aí não pode. Deus me livre, está amarrado. Eu nem vou falar nada que vocês são freguês nossos, mas então vamos voltar para a pregação. Sou palmeirense, no empate, né? Importa é classificação. Vamos voltar para falar. Você precisa demonstrar em ações que você ama. Mulher, não adianta você falar para o seu marido que você ama. Você tem que, de repente, um dia falar assim, amor, estou te esperando em casa. Se é que você me entende. Amor, eu fiz aquela janta que você gosta. Amor, olha, eu deixei as crianças com a minha mãe, e a gente tem um tempo só para a gente, para passear e fazer o que quiser. Amor, sabe aquela camisa do seu time? Está aqui de presente. Aquele tênis que você gosta? Está aqui de presente. Amor é você mostrar com ações, lógico que não é só presente, você entende? Mas é você se mover em direção, é entregar o que você tem para aquela pessoa.
Tem gente que fala que ama, mas não paga um hot dog para o amigo, não paga ali no Conexão Gourmet um lanche maravilhoso no final do culto. Inclusive, olha para quem está do seu lado e fala assim, o almoço hoje é por minha conta. Mas não é para a esposa, tá? É para um amigo, para um casal de amigos. Aí fica fácil, não pode. Bom, amor é cuidado e segurança. Aliás, só voltando na entrega, você filho tem que honrar os seus pais, tem que presentear os seus pais. Amém? Amor é cuidado e segurança. Quem ama, cuida. Quem ama, gera segurança. E por último, do que é o amor, de tantas coisas, o amor é planejamento. Quem ama, planeja. Quem ama, sonha com o futuro. Quem ama, sabe projetar o que vão viver lá na frente. Amém? Então, se você ama, você tem que agir nesses termos. E agora eu quero convidar você para ficar de pé, para nós lermos um texto da palavra, que aí eu vou começar a pregar. Mateus, capítulo 27. Aliás, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 37 a 40. Evangelho de Mateus 22, de 37 a 40. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. O próximo. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu como você ama. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Feche teus olhos. Pai, te agradecemos porque a tua palavra está nos sendo revelada. Obrigado porque o firme fundamento da nossa fé, o amor, Senhor amado, está sendo compartilhado nesta manhã, nesta linda igreja. Que essa palavra possa se tornar uma verdade na nossa vida. E que saiamos daqui, Senhor, comprometidos em amar. Saímos daqui comprometidos a não simplesmente fazer, mas amar o que estamos envolvidos. Amar, Senhor amado, os compromissos que nós nos colocamos à disposição. Que a tua palavra se cumpra na nossa vida, nesta igreja, em nome de Jesus. Amém. Se você crê nessa palavra, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Pode se assentar. O tema da mensagem, como eu falei, é 3 pessoas que eu preciso amar. Então eu estabeleci quais são os termos de amor e agora eu quero falar sobre quais são as 3 pessoas que você precisa amar. A primeira delas, o próprio Jesus deixa claro aos doutores, aqueles que queriam pegar Jesus de alguma forma para questioná-lo e prendê-lo. Mas o que Jesus disse? O primeiro mandamento é: ame a Deus. Eu falei isso ontem à noite aqui e vou falar de novo. Não existe nada na nossa vida de concreto que não comece por um profundo amor a Deus. Nada de concreto na nossa vida é construído sem que o fundamento seja o amor que nós temos por Deus. A primeira pessoa que você tem que amar é a Deus. Nós precisamos ser apaixonados, precisamos amar a Deus. Nós precisamos nos mover nesses termos que eu acabei de ministrar em direção ao nosso relacionamento com Deus. Você não pode amar nada mais do que você ama a Deus. Você precisa ter e desenvolver um relacionamento profundo com Deus. Você precisa decidir amar a Deus. É por isso que nós falamos de uma decisão pessoal com Jesus. Uma decisão pessoal com o Senhor. Eu decido amar a Deus, eu decido me colocar na posição de servo, de filho de um Deus que é Pai, que é Senhor da minha vida. E não somente eu decido isso, mas eu me relaciono com esse Deus. Eu tenho uma vida de oração, eu tenho uma vida de leitura da palavra, eu tenho uma vida de consagração, eu tenho uma vida de entrega, eu tenho uma vida de profunda admiração. Você precisa amar a Deus mais do que você ama a sua esposa. Você precisa amar a Deus mais do que você ama o seu marido. Você precisa amar a Deus mais do que você ama os seus filhos. Eu falo isso para minha esposa e tenho a grande alegria de ouvir ela falar isso. Eu falo: amor, você sabe que eu te amo? Ela falou: eu sei. Mas você sabe que eu amo Deus mais do que eu te amo? Ela falou: graças a Deus por isso. O dia que o Benjamin ouviu eu falar isso pela primeira vez, ele falou assim: pai, como assim? Eu falei: filho, se eu não amar a Deus mais do que eu amo a sua mãe, eu nunca vou amar a sua mãe corretamente.
Porque Deus é amor. E quando eu amo a Deus mais do que qualquer coisa, eu aprendo o que é amar genuinamente. E aí eu posso amar a minha esposa na intensidade que ela merece. Agora, se você ama a sua esposa, mas você ama a Deus, vai chegar uma hora que você vai perder a referência do que é amor. E aí o seu casamento pode dar uma balançada. Ame a Deus mais do que você ama os seus filhos, porque amando a Deus mais do que você ama os seus filhos, você vai saber educar os seus filhos no caminho do Senhor. E vai saber transferir para eles tudo aquilo que eles merecem receber, para que eles cresçam sem carências emocionais, para que eles cresçam sempre com a lei da primeira menção, para que eles cresçam sempre sabendo que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida. Aí você vai entender a importância de pregar Jesus para os seus filhos, porque você ama a Deus, e como você ama a Deus, você quer torná-lo conhecido para as pessoas que estão à sua volta, a sua esposa, os seus filhos, os seus amigos. Nós precisamos amar Deus. A pergunta que eu faço: quando foi a última vez que você chorou na presença de Jesus? Quando foi a última vez que você decidiu abrir mão de algo que você gostava muito, para poder servir a Jesus? Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que você disse não para as coisas do mundo, para dizer eu digo sim para Jesus? Nós precisamos, quando nós amamos a Deus, nós colocamos Ele como prioridade. A primeira coisa que eu faço quando eu levanto de manhã, quando eu ponho o pé no chão, é dizer: Senhor, eu te amo mais do que tudo, e eu te agradeço pelo dom da vida que o Senhor me deu. Quando meus pés tocam o chão, é essa a primeira oração que eu faço. Nós ensinamos isso para os nossos filhos. Nós precisamos ter tempo com Deus. Querido, isso não é religiosidade, isso é amor. Quando você tira tempo com Deus, a sua vida muda. Esses dias eu estava no meu devocional pela manhã. Eu gosto muito de fazer devocional no clarear do dia. É tão gostoso e ainda é lindo demais que você vê assim o sol nascendo, é maravilhoso. Eu moro no 18º andar do prédio, tem uma visão maravilhosa assim, é tão gostoso. Mas um dia eu estava orando e falando: Senhor, ontem eu me senti tão cansado. Ontem eu terminei o dia tão exausto de tantas coisas, e aí eu senti o Espírito Santo numa voz suave dizendo no meu espírito: filho, o cansaço não é fruto de um dia exaustivo de trabalho, mas de um dia longe da minha presença. Porque o profeta Isaías diz que nós correríamos e não nos cansaríamos. Isso é fruto de uma intimidade profunda com o Pai. Invista tempo com Deus. Se você anda cansado e sobrecarregado, significa que você está um pouquinho longe desse Deus maravilhoso. Pastor, com base em que você fala isso? Evangelho de Mateus capítulo 11, Jesus diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Quem anda com Cristo, quem é apaixonado por Deus, quem ama Deus, quem ama Jesus, quem ama o Espírito Santo, vive uma vida totalmente leve, feliz. Querido, o meu apóstolo, o apóstolo Joel, a gente tem uma teoria de que ele tem alguns clones dele, assim. Ele fez agora o ano passado, e a gente fez um vídeo, Os Segredos do Apóstolo Joel. E um deles é que a gente desconfia que ele tem pelo menos mais 2 clones dele que fazem as coisas. Porque ele não dorme, cara, ele está sempre fazendo alguma coisa. Às vezes a gente está falando assim, eu olho meu celular, meu WhatsApp, às vezes é 1h05 da manhã, 1h20 da manhã, ele está mandando mensagem: filho, preciso que faça tal coisa. Às 6h30 da manhã, todo dia, desde que começou a pandemia, ele tem uma live 6h30 da manhã. 6h30 da manhã. Ele acorda a live e você vê lá no Instagram dele: bom dia! Eu falo assim: não é possível, com o cabelo arrumado, com tudo em... Mas esse cara foi dormir que hora da madrugada? E 6h30 da manhã ele está com essa alegria. E ele fala: filho, eu amo Jesus. E Jesus me fortalece. Eu não sinto cansado. Ele tem 65 anos, ele vai fazer agora. E ele dá um banho em mim. Então eu falei assim: desisti de te acompanhar. Eu falei para ele: não dá. Tenho 37, mas eu não consigo. E ele sempre fala: filho, eu amo a Deus. Olha para quem está do seu lado e diga assim: a primeira pessoa que nós precisamos amar, nós precisamos amar a Deus.
Chore na presença de Deus. Se coloque à disposição do Senhor. Senhor, que essa palavra faça sentido em nome de Jesus. Segunda pessoa que você precisa amar a si mesmo. Isso não é narcisismo, isso não é orgulho, não é soberba, isso é princípio de Deus. Você só pode amar o próximo se você ama, porque a condição é: ame o próximo como você ama. E você acredita que tem muita gente que tem dificuldade de se amar? Quantas pessoas têm dificuldade de se olhar no espelho? Quantas mulheres têm dificuldade de enxergar que elas são filhas de Deus, que são a imagem e semelhança de Deus, que elas são lindas porque elas são filhas de Deus? A igreja, por muitas vezes, quase que diz que é pecado esse amor, mas se nós não entendermos que nós precisamos cuidar da nossa vida, que nós precisamos cuidar de quem somos em Cristo, nós temos grande dificuldade de nos relacionar com o próximo. Deixa eu te dizer algo, o seu relacionamento com o próximo diz muito a respeito de como você se valoriza, de como você olha para você mesmo, de como você se enxerga. A gente não tem uma expressão que diz que os semelhantes, eles andam juntos? Pastor, tem muito isso. É impressionante, aquela pessoa que tem aquele problema, ele só anda com as pessoas que têm o mesmo problema que ela, não é possível. Mas isso acontece porque elas amam da forma como elas se enxergam, então elas vão se reunir, elas vão se envolver com as pessoas que são semelhantes a ela. Então nós precisamos cuidar de quem nós somos, nós precisamos nos amar, e nos amar diz: cuide de você, cuide da sua saúde, cuide do seu físico, cuide do seu emocional, cuide da sua vida espiritual, trate em você as feridas que precisam ser tratadas, conserte em você aquilo que precisa ser consertado, alinhe aquilo que está em desequilíbrio na sua vida, para que você possa viver como Cristo quer que você viva. O período que Jesus passou com os discípulos dele, preste atenção, se você ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai perceber que o que Jesus fez no seu ministério, não foi simplesmente buscar as ovelhas perdidas de Israel, mas basicamente foi tratar a identidade daqueles que ele escolheu para andar com ele. Lê os evangelhos, Jesus tratou a identidade dos discípulos para que eles pudessem concluir a obra que ele havia estabelecido para a terra. Pega Pedro, Jesus fez com que Pedro fosse restaurada a sua identidade, para que ele pudesse cumprir um propósito excelente na terra. Nós precisamos nos amar. Ei, mulher, você precisa se cuidar. Você precisa passar uma maquiagem da Mary Kay, da Rinodê, da Botichin, seja o que for, da MAC. Você tem que se cuidar. Você tem que ir no cabeleireiro, tem que fazer as unhas. A minha esposa está doida para fazer pilates agora. Faz mesmo, tem que fazer. Mulher, você precisa se amar. E aqui eu quero dizer algo para você. Talvez você tenha dificuldade de se amar, porque quando você era mais nova, muitas feridas foram abertas em você. E roubaram de você a identidade, a sua essência. Você foi violada na sua intimidade, seja ela física ou seja ela emocional. E quando você olha no espelho, você não consegue se amar, você enxerga alguém que é suja, que não vale a pena. Mas Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer para você, Deus pode curar essas feridas, pode restaurar a sua ótica, a sua visão, e fazer com que você enxergue o quanto você é preciosa aos olhos de Deus. Você, homem, precisa se amar, precisa cuidar de você, precisa cuidar do seu físico. Tem algumas mulheres que gostam de uma barriguinha, acham até charmoso. Pode ter a barriguinha, mas garanta que o triglicérides está bem, a diabetes está bem, que tudo está bem. Vai no médico. A Adriana fica doida comigo. Eu falo, você vai muito no médico, eu pago convênio para isso. Eu faço check-up, eu vou no cardiologista, eu vou no endócrino, eu vou em tudo. Porque eu preciso cuidar. Nós precisamos nos cuidar. Só que talvez você, homem, não consegue se amar.
e aceita tudo que lhe é proposto, porque quando você era mais novo, alguém disse para você que você nunca ia dar em nada, que você não presta para nada, que você não quer conseguir fazer nada direito. E aí quando você olha no espelho, você não consegue enxergar o valor que você tem, e nem o que Deus produziu na sua própria vida. Nós precisamos aprender a nos amar, a ter segurança de quem nós somos, não por nós mesmos, mas ter segurança de quem nós somos em Cristo. Ame a si mesmo, tenha consciência da sua identidade em Cristo, de que Deus formou você para ser uma bênção nessa terra, para desfrutar de tudo aquilo que Deus tem sonhado para você. Talvez Deus tenha uma grande, talvez não, Deus tem uma grande obra para você, isso é uma afirmação, mas você não consegue se enxergar vivendo esta grande obra, você não consegue se enxergar vivendo esse grande projeto, você não consegue entender que existe uma promessa de Deus, um chamado de Deus sobre a sua vida. Isso é falta de entendimento de que nós precisamos viver aquilo que Deus quer. Eu não estou falando de orgulho, de soberba, eu estou falando de identidade em Cristo. O amar a si mesmo é a restauração da minha identidade em Cristo. Diga assim, o amar a mim mesmo é restauração da minha identidade em Cristo. Então você precisa se amar, para que você possa se relacionar no mais alto nível, para que você possa se relacionar com pessoas que vão te impulsionar a ir mais longe. E como eu falei ontem para quem estava aqui, quando você ama a si mesmo, tem a sua identidade restaurada, você vai conseguir ajudar outros a ter a sua identidade restaurada também. Amém? E por último, nós precisamos, a terceira pessoa que nós precisamos amar o nosso próximo. Olha para quem está do seu lado e fala assim, agora chegou a nossa vez. E eu queria que você agora olhasse para essa pessoa e fizesse uma declaração de amor a ela. Invista um tempinho, olha para ela agora e faz uma declaração de amor. Uau, quanto amor. Nós precisamos amar o nosso próximo. Nós precisamos nos mover, uma vez que nós amamos a Deus, uma vez que nós restauramos a nossa identidade, nós somos automaticamente impelidos a amar o nosso próximo, a servir o nosso próximo. A razão da nossa vida é adorar a Deus e servir ao próximo. Não tem outra coisa. Qual é o propósito dessa igreja? Adorar a Deus e servir ao próximo. Qual é o propósito da sua vida? Adorar a Deus e servir ao próximo. É nisso que eu creio, baseado na palavra de Deus. Porque o próprio Jesus diz, todos os outros mandamentos e toda a lei, não a outra, mas toda a lei, dependem desses dois. Ame a Deus e ame ao próximo como você ama a si mesmo. Nós precisamos, no seu trabalho, você precisa amar o próximo do seu trabalho. Você precisa amar o próximo da sua família. Aquele seu cunhado mala, tem que amar. Aquele primo, aquela prima, que só dá trabalho na família, tem que amar. A sogra então nem se fala, a sogra tem que amar muito. O bom é que sogra é fácil amar, pelo menos a minha é fácil amar. A sua também, aleluia. Principalmente domingo, prepara aquele almoço maravilhoso, aleluia. Nós precisamos amar o nosso irmão da igreja. Graças a Deus isso só acontece lá em São Paulo, aqui não acontece aquelas briguinhas de irmão, aquele negócio, ver a irmã aqui com aquela voz maravilhosa adorando, nem é tudo isso essa voz. Não, quem ama, preste atenção, pastor, o que é amar ao próximo? Amar ao próximo é nos colocar à disposição de servir. O apóstolo Paulo fala na sua carta à igreja lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, se eu não me engano, ele diz o seguinte, que nós temos que considerar o próximo, todos, superiores a nós mesmos. Isso fala de amar o próximo, fala de servir ao próximo.
fala de nos colocar à disposição de ajudar, de servir. O que você precisa? Como é que eu posso te ajudar? De que forma eu posso abençoar a tua vida? Falar do próximo fala disso. Recentemente, nós tivemos lá em São Paulo, aqui também deve ter chovido muito, mas há um mês atrás, mais ou menos, lá em São Paulo, teve uma semana que acabou com a cidade. Muitas casas ficaram debaixo d'água, e em especial uma família de líderes da nossa igreja, perdeu tudo em poucos minutos, perdeu tudo mesmo. Eles mandaram um vídeo lá para o apóstolo Joel, que ele compartilhou conosco ali, pastores. Eu falei assim, meu Deus, meu coração ali se moveu. E logo depois que o apóstolo Joel mandou o vídeo, ele mandou só para os pastores. Disse assim, se você sentir no teu coração de dar uma oferta, pode dar uma oferta. Querido, em questão de 2 horas, a gente conseguiu levantar dinheiro para mobiliar a casa dele novamente. Só entre os pastores. E foi tão lindo que aí, semana passada, o apóstolo Joel mostrou o vídeo ali. Gente, para tudo agora. Olha lá atrás, ela está até com vergonha. Olha só, dá um tchauzinho aí, meu amor, por favor. Eu estava esperando esse momento. Gente do céu, maravilhosa. Eu te amo. I love you. Je t'aime. Eu te amo. Vamos voltar aqui. Onde é que eu estava? Eu perdi até a linha de raciocínio. A casa. Essa casa. Não é essa casa. E nós vimos o vídeo. Sofá novo. Mesa nova. Gente, quando você ama o próximo, você se move para servir ao próximo. Quando você ama o próximo, você escuta o que o próximo tem para te dizer. Aqui em Belo Horizonte não acontece, mas lá em São Paulo as pessoas falam assim, e aí, tudo bem? E vira as costas, não quer nem ouvir, não dá nem tempo da pessoa responder se está tudo bem ou não. Pô, mas você não perguntou? Não, é que eu não quero ouvir, porque se tiver uma história ruim eu não tenho tempo para te ouvir. Entendeu? Às vezes a gente diz que ama, mas não consegue parar para ouvir. A gente diz que ama, mas não consegue servir. Quem ama, serve. Quem ama, ouve. Quem ama, elogia, valoriza. Quem ama não tem medo de valorizar. Quem ama não tem medo de dizer, eu preciso aprender com você. Nós precisamos aprender a amar a Deus. Nós precisamos aprender a amar a si mesmo, restaurar a identidade. Nós precisamos aprender a amar o nosso próximo. Você precisa aprender, e eu preciso aprender a estender a mão, a entregar o que eu tenho para servir o próximo. De que adianta eu avançar e conquistar se as pessoas que eu amo estão ficando para trás? Não faz sentido, porque quando você chegar lá, você corre o risco de olhar à sua volta e não tem ninguém para te ajudar. A Bíblia fala, é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. O salário ou a paga de 2 é muito melhor do que a de um só. Então nós precisamos aprender a amar. Você quer ver essa igreja fazer a diferença aqui em Belo Horizonte? Comece a exercer esses 3 princípios. Comece a amar a Deus, comece restaurando a sua identidade, comece amando o seu próximo. Pode subir o ministério de louvor aqui, estamos encerrando. Por favor. Gostei. Estamos encerrando. Isso é demonstração de amor para com o pastor, amém? Me senti amado aqui agora. Quando nós falamos desse projeto Renovada Global, foi muito interessante porque logo nas primeiras semanas nós estávamos falando sobre esse projeto e o projeto ele se resume no começo à questão da igreja do bairro. Então nós definimos um quadrilátero em torno da nossa igreja, onde a nossa igreja está quase que no centro desse quadrilátero. E nós mapeamos hospitais, escolas, comércios, residências, associações, tudo que tinha ali. E nós estamos começando a trabalhar nesse quadrilátero. Numa quarta-feira nós fizemos na nossa igreja uma reunião com todos os líderes de célula. E nós explicamos esse projeto. Na quinta-feira de manhã eu estava chegando na igreja junto com a Adri.
E aí tinha um catador, você lembra disso? E aquele cara estava pegando, porque a gente serviu para os pastores e para os líderes pizza. Foram quase 40 pizzas. E aí, sobrou algumas coisas e colocaram lá as caixas de pizza na frente da porta da igreja. E aquele catador, umas 8 e pouco da manhã, quase 9 horas, ele estava comendo um pedaço de pizza que estava dentro da caixa na porta, no lixo. E eu olhei e falei assim, Deus, como que a gente vai ser a igreja do bairro desse jeito? Aí eu fui lá dentro e vi que tinha sobrado uma pizza inteira. Fui com a Adri, mais com a secretária da igreja, falei, esquenta a pizza, pega lá um suco na geladeira, vai lá na porta, chama aqueles caras, serve comida para eles. Porque não adianta a gente falar de grandes projetos se a gente não tem a capacidade de se mover na simplicidade, dizendo, eu te amo, Deus. Eu sei quem eu sou em Cristo e eu também sei que esse é o meu irmão e eu não posso deixá-lo à margem da sociedade. Aquele homem olhou para nós e disse, muito obrigado. E nós dizemos, você não foi feito para pegar a comida do lixo. Você é filho de Deus. Você conhece a parábola do bom samaritano? Fique de pé no seu lugar. O Evangelho de Lucas, capítulo 10, Jesus conta essa parábola. A parábola do bom samaritano. Essa parábola diz que um homem foi atacado por salteadores e foi deixado como morto, quase como morto à beira do caminho. E a Bíblia diz que um sacerdote passando por aquele lugar viu o homem e passou de largo. Depois veio um levita, viu aquele homem e passou de largo. Mas aí vem um samaritano, olhou aquele homem e se moveu em compaixão aquele homem. Limpou as suas feridas, aplicou-lhe óleo e vinho, colocou-o sobre o seu próprio animal e conduziu-o a uma hospedaria, onde disse, cuide desse homem, está aqui o dinheiro para você fazer isso. Eu tenho que resolver algo, depois eu volto, e quando eu voltar, preste atenção nisso, quando eu voltar, se algo mais foi gasto, eu vou lhe ressarcir, mas cuide desse homem. Teologicamente falando, essa parábola pode nos levar para várias direções, mas uma que eu gosto muito é a seguinte: o levita e o sacerdote não eram ruins, eles só estavam mais preocupados com a agenda que eles tinham do que com a pessoa à beira do caminho. Essa parábola fala o seguinte: você pode ter todos os compromissos eclesiásticos, religiosos, como líder de célula, como pastor, como homem de Deus, como mulher de Deus, como estudante, como empresário, mas nunca permita que a sua agenda seja mais importante do que o seu propósito. Porque a parábola diz que aquele samaritano falou o seguinte: eu tenho um compromisso. Vamos aqui ampliar a parábola dizendo, como o sacerdote e o levita também tinham, mas o meu propósito é amar os que precisam. Igreja, eu não sei qual é o seu compromisso, mas não permita que a sua agenda seja mais importante que o seu propósito. O amor é o fundamento da nossa fé e nós precisamos amar a Deus, amar a si e amar ao próximo.